Olá, hoje a gente vai mergulhar em algumas decisões muito importantes do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que mexem diretamente com a vida de quem tem plano de saúde aqui no Brasil. Entender essas regras, olha, pode fazer toda a diferença na hora que a gente mais precisa. Vamos direto aos pontos que realmente importam. Essa aqui é talvez a pergunta que mais tira o sono. Imagina a cena. O médico indica um tratamento e o plano de saúde nega. É um balde de água fria num momento de total vulnerabilidade. Mas afinal, o plano pode simplesmente questionar a palavra do médico? Vamos descobrir o que a justiça diz sobre isso. Para começar, vamos falar do acesso a medicamentos, porque muitas vezes o que vai definir o sucesso de um tratamento é um remédio de uso em casa, não no hospital. E é aí que o problema costuma aparecer. Pois é, o argumento clássico das operadoras é sempre esse. Ah, como o medicamento é de uso oral e domiciliar, a gente não tem que cobrir. Essa interpretação de contrato já deixou muita gente na mão, mas, felizmente, a justiça deu um basta nisso. Então, quando que essa recusa é considerada abusiva? O STJ estabeleceu critérios bem claros. Primeiro, o remédio precisa estar lá na lista da ANS. Segundo, ele tem que ser uma parte essencial do tratamento. E terceiro, a doença coberta pelo plano tem que ser grave ou degenerativa. A lógica é simples. Se o plano cobre a doença, tem que cobrir o tratamento que funciona para ela. Certo, mas a coisa pode ficar ainda mais complicada. E quando o medicamento necessário nem tem registro na Anvisa, a nossa agência reguladora? Aí parece um beco sem saída, né? Mas olha, o STJ pensou numa solução para esses casos super específicos também. A lógica que o STJ seguiu é bem direta, como a gente vê aqui. Se o remédio não tem registro no Brasil, mas a própria Anvisa dá uma autorização especial para importação, a conclusão é uma só. O plano de saúde é obrigado a custear. Afinal, a autorização do órgão máximo de saúde do país já diz tudo. Vamos mudar de assunto para outro momento de muita tensão: o cancelamento do contrato. O que acontece com o paciente que está no meio de um tratamento sério quando o plano, principalmente um coletivo, é encerrado? A pessoa fica totalmente desamparada? Essa frase aqui é o coração da proteção que o STJ criou. A operadora tem que garantir a continuidade do tratamento até a alta médica. Na prática, isso significa que ninguém pode ser simplesmente desligado no meio de uma internação ou de uma terapia fundamental só porque o contrato acabou. E aqui a gente vê que existe um equilíbrio. É uma via de mão dupla. De um lado, o plano tem a obrigação de continuar bancando o tratamento. Do outro, a pessoa precisa continuar pagando as mensalidades em dia. É uma proteção que exige compromisso dos dois lados. Agora, vamos falar de dinheiro, inadimplência e cancelamento. Sim, a falta de pagamento pode levar ao fim do contrato, mas isso não pode ser feito de qualquer jeito, não. O STJ criou regras bem específicas para proteger as pessoas de cancelamentos repentinos. Olha só como funciona essa regra dos 60 dias. O contrato só pode ser cancelado depois de 60 dias de atraso, que podem ser seguidos ou não ao longo de um ano. Mas o pulo do gato está aqui. A operadora é obrigada a avisar o consumidor até o 50º dia de atraso. Se não tiver esse aviso prévio, o cancelamento é ilegal. E fica o alerta. Essa regra da notificação prévia não vale só para falta de pagamento, não. Em planos coletivos, se a operadora decidir cancelar o contrato por conta própria, ela também precisa avisar antes. O princípio é o mesmo: transparência, para ninguém ser pego de surpresa. E agora a gente chega num ponto crucial: de quem é a culpa quando as coisas dão errado. A situação é mais complexa do que parece, porque geralmente tem duas empresas na jogada: a operadora, que é o plano em si, e a administradora de benefícios, que gerencia o contrato. E aí, quem paga o pato? A resposta do STJ foi clara e direta: a responsabilidade é solidária. O que isso quer dizer? Que as duas, operadora e administradora, respondem juntas pelos problemas. Para o consumidor, isso é uma segurança e tanto, porque ele pode acionar qualquer uma das duas na justiça para buscar uma solução. E essa responsabilidade fica ainda mais evidente em situações extremas. O STJ deixou claro que negar cobertura num caso de urgência ou emergência é uma prática abusiva, mesmo que a pessoa ainda esteja no período de carência. E essa recusa indevida pode, sim, gerar o dever de indenizar por danos morais. Mas o que é exatamente o dano moral nesse contexto? Pensa assim: é uma compensação em dinheiro pela angústia, pelo sofrimento que aquela recusa causou. A justiça entende que negar ajuda no momento de desespero vai muito além de um simples aborrecimento, né? Agrava e muito o sofrimento de quem já está doente. Então, para a gente amarrar tudo,
Essas decisões do STJ protegem o consumidor em 4 frentes principais. Primeiro, garantem o acesso ao tratamento essencial, não importa se é no hospital ou em casa. Segundo, asseguram a continuidade do cuidado até a alta, mesmo com o fim do contrato. Terceiro, exigem transparência com a notificação prévia obrigatória. E quarto, deixam claro que a responsabilidade é conjunta. Com todos esses direitos mais claros, fica uma reflexão, né? Qual será o próximo passo para a gente ter um sistema de saúde suplementar mais justo para todo mundo? As decisões do STJ são, sem dúvida, um avanço enorme, mas a busca por um sistema mais equilibrado e, acima de tudo, mais humano, com certeza continua.